amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nessa sexta-feira, dia 22 de agosto, com mais uma edição do nosso diário, para manter você muito bem informado do que aconteceu, do que vai acontecer no futebol do Brasil e no mundo. Tivemos uma quinta-feira de definição na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana, temos um final de semana com o começo da Bundesliga, do Campeonato Alemão, tem Premier League, e a gente vai tentar manter você muito bem informado, né? Começando o dia, vai pro trabalho já sabendo certinho o que aconteceu e o que vem pela frente. Então deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e vamos nessa então em ogol.com.br destacar as principais notícias. Vamos lá. Vamos lá então com a nossa home aqui, né, que você confere lá o destaque da Bundesliga, né? Começa a Bundesliga, tem um guia especial, Bayern de Munique saindo como favoritaço. Tem chance alguém, né, de vencer a equipe do Bayern? Será que o Bayer Leverkusen consegue surpreender de novo, como fez há 2 anos? Será que dá o RB Leipzig? Bom, tá lá em ogol.com.br, você confere o guia, tem lá também toda a repercussão dos jogos de ontem, né? O Abel Ferreira falando, tem o Everton também falando sobre o jogo do Palmeiras, a gente acompanhou direto do Allianz Parque, vamos trazer os detalhes, e a gente lembra aqui embaixo, você confere também, acordou, acessa o nosso site que você confere todos os jogos que aconteceram, o que vai acontecer, fica muito bem informado e confere também quem são os aniversariantes do dia, todos os destaques, como a gente sempre fala aqui para você em ogol.com.br. Mas vou começar destacando o Botafogo que acabou quebrando essa sequência maravilhosa dos brasileiros e dos argentinos, né? Permitiu o único infiltrado aqui, a LDU Quito. O Botafogo não resistiu à altitude, acabou perdendo por 2-0, saiu perdendo por 1-0 logo no comecinho da partida, já foi embora aquela vantagem de ter vencido o primeiro jogo lá no Rio de Janeiro, e aí no segundo tempo, um pênalti bem bobo ali, né? Um corte com o braço ali, foi complicado, né? O Marlon Freitas levantou, puxou aqui assim o cotovelo e fez o corte, pênalti, LDU aproveitou, fez 2-0 e garantiu a classificação. O Botafogo quebra essa hegemonia Brasil e Argentina, permitindo que a LDU avançasse. E aí eu vou fazer um destaque aqui, a programação nossa, o nosso podcast Na Cara do Gol, há 3 semanas fez uma prévia desse mata-mata da Libertadores e nós cravamos os 8 times que avançariam para as quartas de final, inclusive com a queda do Botafogo. A gente apostou na LDU, ficamos pensando depois se tínhamos feito correto e olha, nós cravamos perfeitamente aqui, né? Então confiram Na Cara do Gol, porque, né, não é só chute não, a gente entende muito bem. Tivemos a vitória, aliás, o empate do Palmeiras em 0-0, um jogo bem fraco, acompanhei direto do Allianz Parque essa partida. Quero até trazer a palavra do Abel Ferreira e também do Everton sobre esse jogo, porque foi um jogo ruim, né? Foi uma partida chata, modorrenta, um 0-0. O Universidade até criou chances, conseguiu fazer 1-0 com menos de 10 minutos de jogo, mas o gol foi anulado por um impedimento no meio do caminho ali. Vou trazer primeiro a explicação do Abel Ferreira, que reconheceu que talvez aquela vantagem ampla, larga de 4-0 do primeiro jogo pode ter afetado bastante a cabeça do jogador. Por muito que eu tenha avisado os jogadores e dado o alerta que estas equipas, Universitário, nós sabíamos da atitude competitiva que eles têm nos duelos, vocês viram hoje os duelos, da forma como dividiam, e eu acho que esse foi apesar de ter sido um ponto a favor, ganhar lá 4-0, inconscientemente, os nossos jogadores, 4-0, vamos controlar o jogo. Vocês, a primeira parte foi só passos para trás e para o lado e falhados. Disse isso aos jogadores ao intervalo, que não estávamos a ser agressivos ofensivamente, estávamos a fazer uma posse sem intenção e muitas vezes nessa posse a perder a bola de forma precipitada. E depois a gestão, né, vocês às vezes falam e têm todo direito, viram que o Roque ficou com queimas, né? E fui, entre aspas, criticado por ter tirado o Roque no último jogo. Isto não há milagres, o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém e nós temos que gerir da forma que nós entendemos que é melhor, mas como te disse, estou perfeitamente de acordo com o que tu disseste. Eu acho que a vantagem de 4-0 inconscientemente fez com que a nossa equipa relaxasse um bocadinho e não pode ser. Tá, então o Abel Ferreira e vamos projetar já lá pra frente, porque o adversário vai ser
o River Plate, que avançou eliminando o Libertad na disputa de pênaltis, tá? O River Plate fez 1-0, levou o empate e aí a disputa foi para os pênaltis. O River chegou a jogar boa parte do segundo tempo com um a menos, com o Galopo tendo sido expulso. E os times argentinos conseguiram a classificação. Vai ter uma reedição da semifinal de 2020 e o Everton falou sobre esse reencontro, né? Mas aquela coisa, cada jogo tem sua história. Acho que cada jogo tem sua preocupação e cada jogo vai ser sua história. Acho que tudo que aconteceu aqui no passado, ele está na história e foi uma história muito boa para a gente, né? Foi um tempo bom, a gente se classificou, foi a final e foi campeão, então foi uma história muito bonita. Infelizmente aquele dia realmente a gente não tinha o nosso torcedor, que eu tenho certeza que se tivesse ia nos ajudar, ia ser um jogo diferente. E agora a gente vai ter o apoio deles, assim como eles vão ter também o estádio deles cheio. E sabe também que é uma força para eles, mas acho que se preparar bem, esse é o segredo para a gente, é entender, estudar bem o nosso adversário, saber que é um adversário duro, que sabe jogar a sua competição, assim como o Palmeiras também, eu tenho certeza que é um jogo duro para os dois lados. O River é um grande adversário também, mas acho que agora é tempo da gente deixar a Libertadores um pouco de lado e pensar agora no Campeonato Brasileiro já daqui para frente. Temos 2 confrontos aí importantes antes da parada para a data, né, para a data FIFA, e seguir pontuando e vencendo é muito importante para a gente, para se manter lá em cima. Esse daí, o Everton falando também, falou sobre o Carlos Miguel, confira lá no gol.com.br, tem todas as falas do Everton no jogo de ontem. Então vamos mostrar como é que ficou a situação da Copa Libertadores, duelos definidos para as quartas de final, LDU Quito contra o São Paulo, teremos River Plate e Palmeiras, Vélez Sarsfield e Racing, e o Flamengo contra o Estudiantes. Então temos aqui 4 times argentinos, 3 times brasileiros e a LDU Quito, time equatoriano, rompendo aqui essa hegemonia Brasil-Argentina na Copa Libertadores. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu mais uma, passou pelo Godoy Cruz, mais uma vitória para a equipe do Galo, que agora avança para as quartas da Copa Sul-Americana. Definidos então os confrontos, mais ou menos definidos, né? Teremos Lanús contra o Fluminense. Lanús venceu a equipe do Central Córdoba por 1-0 e aí na disputa de pênaltis deu Lanús. O Bolívar encara o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai ter que ir para a altitude da Bolívia. Independente Del Valle contra o Once Caldas. E aqui ficou ainda essa indefinição. O Alianza Lima avançou e vai encarar quem a Conmebol entender que passou de Universidade de Chile e Independente. É aquele jogo que foi suspenso no começo do segundo tempo. O jogo estava empatado em 1-1, com aquela confusão toda ali, né? Mais de 100 pessoas feridas, mais de 100 pessoas detidas, uma confusão que virou um conflito até político, né? Teve envolvimento aqui do presidente do Chile reclamando de tudo o que aconteceu por lá, mas tá aí, então vai caber a Conmebol decidir quem que avança nessa confusão toda, definindo então quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos lá, porque hoje tem campeonato inglês, vou passar pelos campeonatos internacionais. Começa a segunda rodada da Premier League com West Ham e Chelsea, jogo que acontece às 4 da tarde do horário de Brasília. Essa segunda rodada que você pode conferir também todos os detalhes, todos os jogos. Destaque para esse Manchester City e Tottenham que acontece já nesse sábado, né? Partida ótima para começar o dia ali às 8h30 da manhã. Já tem um jogaço para assistir. Teremos no domingo o Manchester United contra o Fulham. Tem o Arsenal contra o Leeds United também no sábado. E o Liverpool só na segunda-feira contra o Newcastle. Grande jogo desta rodada aqui, mas é só lá na segunda-feira. Confira tudo em ugol.com.br. Campeonato francês, segunda rodada também começando nessa sexta-feira, com o PSG contra o Angers, né? E aqui tem todos os destaques também, todos os detalhes do jogo, 3h45 da tarde no horário de Brasília. Você confere também a tabela do francesão. Campeonato alemão começa com um belo jogo já entre Bayern de Munique e RB Leipzig nesta sexta-feira. Vale a pena conferir. Jogo muito bom de se ver mesmo. E a Bundesliga começando neste final de semana. Sempre destaca porque tem todos os detalhes para você conferir a rodada inteira, né? Então, 3h30 da tarde do horário de Brasília, Bayern de Munique e Leipzig. E aí você vai lá no sábado, tem o Borussia Dortmund jogando, tem jogo no domingo também. A gente lembra que a Bundesliga gosta bastante do sábado, a maioria dos jogos acontece só lá no sábado, vale você conferir.
E Campeonato Espanhol, também La Liga, começando a sua segunda rodada nesta sexta-feira. E a gente vai destacar os jogos. O Atlético de Madrid joga no sábado às 2h30 da tarde contra o Elche. Teremos o Barcelona em campo também nesse sábado, né, contra o Levante jogando fora de casa, e o Real Madrid no domingo contra o Oviedo também jogando fora de casa. Confira tudo em ogol.com.br. E aí vamos passar o Campeonato Brasileiro. Claro que você está perguntando, cadê o Campeonato Brasileiro? A rodada, 21ª rodada, começando neste sábado com Red Bull Bragantino e Fluminense, às 4 da tarde de Brasília, 6h30 da tarde tem Cruzeiro e Internacional, 9 da noite tem o Grêmio contra o Ceará. Domingão tem Bahia e Santos às 4 da tarde, mesmo horário de Vasco e Corinthians. Desespero aqui, né? Vasco perdeu no meio de semana, tinha vencido o Santos que tem agora o Vojvoda como treinador, mas ainda não deve estrear como técnico, né? A gente vai conferir o que vai acontecer com a equipe do Santos, mas jogando fora de casa contra o Bahia. Temos 6h30 da tarde, Juventude e Botafogo, isso lá no domingo. Fortaleza e Mirassol. 8h30 da noite tem São Paulo e Atlético Mineiro. Na segunda-feira, o Palmeiras, que jogou ontem, joga contra o Sport, recebe no Allianz Parque. E o Flamengo joga contra o Vitória às 9 da noite, no horário de Brasília, mas isso lá na segunda-feira, Campeonato Brasileiro, que tem Flamengo na liderança, Palmeiras na cola ali atrás, querendo buscar, né, Cruzeiro, Bahia, lá embaixo, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport, mais uma briga bem recheada aqui. Olha aqui, o Vasco pode passar o Corinthians, pode complicar a situação. Ó, o Campeonato Brasileiro tá pegando fogo, vale a pena você conferir. E é isso, então, sempre destaco para você, vá lá, acesse ogol.com.br. É isso então, pessoal. Convido você mais uma vez, acesse o nosso site, fique por dentro de tudo. Se liga na programação aqui do nosso canal no YouTube, né? Deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu hype, o seu comentário, os seus palpites são muito bem-vindos sempre. Fala aí quem que vai avançar para as quartas de final, para semifinais, aliás, porque a gente já cravou aqui, todo mundo quer passar para as quartas. Vamos ver se a gente vai manter esse 100% de aproveitamento nos palpites do Na Cara do Gol. E fica ligado, se inscreve e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, porque daqui a pouco o Rian Gomes chega com o Gol no Mercado, com todas as informações do mercado da bola. Então, uma ótima sexta-feira para você, um bom final de semana e até mais. Aquele abraço.